Olá, sejam todos bem-vindos. Professor Cláudio Barroso aí para vocês, continuando o que a gente começou lá no IGTV, que é o governo de Getúlio Vargas. Hoje a gente continua a parte do período chamado de governo constitucional, né, que vai de 1934 até 1937, com o chamado Plano Cohen, né, o Estado Novo decretado por Vargas. A gente, né, comenta um assunto que está em relevância também nesse momento, enquanto não sei quando você está vendo isso aí, mas agora em junho de 2020 o conteúdo fascismo está em evidência, e falar de fascismo é falar desse períodozinho da era Vargas, onde a gente tem o grupo integralista, mas não vamos adiantar mais não, vamos devagar, vamos embora. Lembrar também a você que aqui é um vídeo de dicas, a gente não vai conseguir sintetizar todo o governo Vargas, todos os pontos principais, o que a gente indica é sempre a leitura. Já falamos aqui em outras oportunidades dessa coleção. O governo Vargas, na sua segunda etapa, chamada de governo constitucional, de 1934 a 1937, começa no dia 20 de julho de 1934, quando Vargas vai outorgar, né, ou promulgar. Alguns colocam de formas diferentes, mas de certa forma quando ele apresenta uma nova Constituição, e essa nova Constituição é deveras inovadora, né? É uma Constituição que vai trazer caráteres populistas, caráteres ligados às questões trabalhistas. Há uma ligação dela normalmente com a Carta de Lavoro de Mussolini, mas ela está mais ligada a questões de documentações católicas da época e de movimentos trabalhistas do que mesmo a Carta de Lavoro, né? Pelo que eu pesquisei, é muito mais uma expressão de senso comum associar automaticamente a Carta de Lavoro à Constituição ou mesmo às leis trabalhistas de Vargas. Existem outros contornos que ajudam a entender essa Constituição, que não apenas a Carta de Lavoro de Mussolini, que a gente vai chegar lá. Esse momento do governo de Vargas, ele é um momento importante, porque ele vai decidir novos rumos para o Brasil. E que sentido? Com a proposta de eleição colocada nessa Constituição para o ano de 38, a Constituição colocaria lá por volta de 5, se não me engano, 3 de julho, 3 de maio, mais ou menos, a próxima eleição. A gente precisaria de tempo para se organizar politicamente, para ter partidos, para entender o que é esse novo modelo de voto, porque a Constituição, né, vai abolir o voto aberto, a gente coloca o voto secreto. Vargas traz a justiça eleitoral, Vargas vai trazer uma série de inovações, e junto com essas inovações a gente tem que lembrar e pontuar que existiam duas políticas que à sua época eram, como eu posso dizer, o TikTok do momento. São políticas que em seus momentos, né, na década de 30, estavam respondendo aos anseios de suas comunidades e se apresentavam historicamente como grandes possibilidades. De um lado, você está tendo o desenvolvimento do que a gente chama de fascismo clássico, o fascismo tradicional de Benito Mussolini, e do outro lado, encabeçado pelo Partido Comunista Brasileiro, a discussão sobre o socialismo no Brasil. Então essas duas vertentes no momento, uma ligada ao fascismo e outra mais ao comunismo stalinista, por assim dizer, na década de 30, vão criar dois partidos. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, AIB, de ideologia fascista, um fascismo à brasileira, defende aquelas ideias do fascismo que a gente já comentou antes também, né? Identidade nacional, pátria, família, educação moral, todo aquele discurso falacioso que na verdade gira em torno de um controle mais eficiente do cidadão para com um Estado que eles vão fundar. Não confunda o Estado total de Mussolini com a ideia de Estado total em Stalin. São estados, mas são estados diferentes, são modelos de pensamento político, econômico e social diferentes. Essas diferenças vão se apresentar na AIB como um grupo fascista, liderado por um escritor modernista, né, o Plínio Salgado. Do outro lado,
a Ação Integralista Brasileira, né, a ANL, liderada por Carlos Preste, com inspirações comunistas, socialistas no Brasil. Então, esses dois grupos vão apresentar-se porque estava acontecendo no mundo todo uma possibilidade de salvar o mundo, né? São novas possibilidades que vão surgir de um contexto social, cultural e histórico específico no Brasil nesse momento. Os dois grupos eles se rivalizam. Vale lembrar que historicamente, por documentação inclusive, não é opinião, está inclusive citado do Dr. Vargas, né? Os grupos fascistas, eles comumente se tornaram mais agressivos e violentos para com os comunistas, inclusive buscando onde haviam reuniões, encontros ou grupos ligados ao Prestes, né, e aos aliancistas dentro do Brasil. Essa violência fez com que Vargas começasse a olhar esses grupos com olhos, né, com apontamentos distintos, até porque haveria uma nova eleição. A ideia que Vargas não queria, né, que essa eleição ocorresse, e ele, de uma certa forma, caminha politicamente para que isso ocorra. Como? Primeiro, em 1935, a gente tem a colocação da ANL na ilegalidade, o que vai fazer com que a ANL, com planos internacionais desenvolvidos pelos gabinetes de Stalin e tudo mais, tentem dar um golpe de Estado e tomar o poder do Brasil, a chamada Intentona Comunista de 1937. Associado a isso, Vargas vai começar a decretar estado de sítio, estado de emergência, vai começar a modificar as leis, criando inclusive a ideia de segurança nacional, né? A Lei de Segurança Nacional, lá em 1935, vai criar um jornal também, que é a Hora do Brasil, não a Voz do Brasil, a Hora do Brasil ainda. E nesse mecanismo ele vai começar a incutir e instaurar um medo na população. E é lá em 37, quando a gente está para ter eleição, quando há uma indecisão entre os candidatos naquele momento, né? Vargas tinha dois caras para disputar, que inclusive tinham ajudado ele na Revolução anos atrás, o José Américo de Almeida e o Armando Salles de Oliveira. Nenhum dos dois chegou a concorrer, porque em 37 Vargas vai para a Voz do Brasil, na verdade a Hora do Brasil, né? Brasileiros e brasileiras. E no anúncio de um chamado Plano Cohen, que seria um plano comunista, que ele vai narrar nessa rádio, né, durante um bom tempo, explicando como o comunismo iria destruir o mundo, queimar a igreja, matar a criancinha, fazer Coca-Cola com feto abortado e misturar com Pepsi, todo esse papo que a gente já conhece. E é a partir daí que Vargas vai identificar no fascismo a sua cara metade, ele vai se identificar com a ideia do Estado controlado por ele, como ele quer, vai identificar a ideia de um líder supremo, um líder carismático, as políticas ligadas às massas, e a partir de 1937 você tem aí a colocação desse chamado Estado Novo. Como mais uma dicasinha de leitura para vocês, eu deixo aqui uma obra importante, né, Cleobose, Memória, História e Esquecimento, porque a sociedade hoje está lembrando como quer e esquece que a memória, assim como a história, são diferentes e tem cada um, vamos dizer, suas regras, seus métodos, seus recortes. Nós lembramos daquilo que nos marca, aquilo que não nos marca a gente não lembra. A nossa memória, ela é seletiva. A gente pode em grupo viver o mesmo evento e lembrar de formas diferentes, porque a memória, ela é individual, coleguinha. Vida louca e próspera. Até mais. Tchau.